Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos nessa casa de luz, nessa casa de amor. Trazendo, quando a porta dessa casa está aberta, que maravilha a gente chegar ali e poder adentrar aqui, porque aqui a gente vem buscar aquela harmonia, aquela paz, aquela doçura que Jesus nos ensina, né? E hoje nós temos o nosso companheiro dando as boas-vindas ao Rogério, né, que vai fazer a palestra para nós hoje, trazendo um pouco mais de ensinamento do Evangelho de Jesus. E nós, com nossos corações em festa, por estarmos mais uma vez aqui nessa casa, recebendo essa luz maravilhosa, ouvindo ainda aquele chamado de tão distante, de tanto tempo atrás, que alguém apareceu nas praias lá do lago de Genezaré. Este homem maravilhoso que deixou os seus rastros de luz para que nós o seguíssemos para chegarmos até o Pai. Jesus. Venha conosco, Jesus. Ser conosco, Jesus, para acalmar os nossos pensamentos, as nossas incertezas, as nossas angústias, as nossas tristezas. Traz-nos a tua paz, aquela paz que tu disseste, que tu darias para nós. Quando fizeste aquele convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Até hoje ecoa em nossos ouvidos, mas será que nós estamos indo ao encontro desse ser tão glorioso, tão amado, que veio trazer somente luz e amor para nós? Quando ele disse, batei-vos e vos será aberta a porta, como será que nós estamos batendo na porta para que Jesus nos atenda? É uma reflexão para nós fazermos. E neste momento, Senhor, nós te pedimos a tua paz, a paz em nossos corações, a paz nas famílias, a paz para os jovens tão tumultuados de hoje, a paz para nosso Brasil, a paz para o mundo, Senhor. Mas se nós desejamos essa paz longe de nós, em primeiro lugar nós temos que trabalhar essa paz dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração. Então, nesse clima de harmonia, de paz, nós damos início hoje com a proteção dos mentores amigos, rogando a eles que envolva o nosso companheiro, o nosso irmão, para que ele passe para nós, traga a mensagem de Jesus com todo amor e carinho, para que nós possamos, de uma maneira sutil, que nós possamos entender e trazer, levar para nós, para o nosso dia a dia. Então, nesse instante, nós te pedimos, ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Convidando agora o nosso irmão para que ele tome a sua posição, né? Que ele seja bem-vindo. Ele é da Vinha de Luz de Londrina, né? Eu não o conhecia, fiquei conhecendo hoje, então está aqui o nosso companheiro. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações
É com alegria que a gente retorna aqui ao Centro Espírita Allan Kardec, para que nessa noite agradável, uma temperatura agradável, a gente possa conversar sobre algo que eu acho na minha opinião, não só na minha, mas talvez de muitos, de suma importância, que é a nossa evolução espiritual. O tema, o pastor, as ovelhas e a vida, é um tema bem genérico, bem amplo. Obviamente que o nosso pastor, nosso bom pastor, nosso mestre, irmão Jesus, as ovelhas somos todos nós, e a vida é a vida. Na tradição judaica, nós sabemos que o Cristo ele veio bem em meio ao povo judeu. Na tradição judaica, é interessante que existia, além das escrituras, dos livros que compunham a Bíblia judaica, principalmente a Torá, existia também um conjunto de ensinamentos verbais que eram transmitidos de geração para geração, a tal ponto que uma geração deveria deixar para a próxima geração um ensinamento marcante. E assim passaram-se os séculos e os hebreus, depois o povo judeu, foram transmitindo às gerações posteriores os seus ensinamentos de uma forma oral. Era uma tradição oral. Até mesmo porque naquela época a maior parte dos judeus não eram analfabetos. Embora falassem hebraico, aramaico, mas a grande maioria não escreviam. Então a tradição era oral. Só que chegou um determinado ponto, mais ou menos na época em que o Cristo veio à Terra, que os rabinos estavam preocupados tendo em vista que o Império Romano já batia de frente, dominava o mundo. O povo judeu estava praticamente escravo do povo romano, do Império Romano, nas suas próprias terras, pagavam pesadíssimos impostos, e os rabinos estavam preocupados que esses conhecimentos dessa tradição oral pudessem se perder. Então, um rabino chamado Simon Bar Yochai, ele se prontificou a colocar no papel, a escrever todos esses ensinamentos da sua cultura e da sua tradição oral, principalmente os ensinamentos chamados cabalísticos. Dizem os judeus que ele ingressou em uma caverna e por anos e anos ele ficou ali escrevendo a Zohar, que é o livro base do ensinamento da Cabala dos judeus. Dizem também que ali naquela caverna o profeta Elias o assistia, e praticamente Simon Bar Yochai foi o médium do qual se serviu Elias para deixar para a posteridade esse livro chamado Zohar. É interessante que já no preâmbulo desse livro da Zohar, Simon Bar Yochai diz que aqueles ensinamentos ficariam guardados, tendo em vista que a civilização à época não tinha condições ainda de entender e compreender esses ensinamentos. E assim a Zohar de fato ficou guardadinha. Somente muitos séculos depois que ela foi descoberta e foi anunciada. Nesse preâmbulo ele falava que esses conhecimentos seriam de conhecimento geral na década de 40 dos anos 1800. Isso ele escreveu na época de Jesus. 1844, um local conhecido como Hydesville, condado de Hydesville, próximo ao estado de Nova York, nos Estados Unidos. Aí tinha um casarão, onde morava uma família, ou melhor, não deixa de ser uma família, apenas um casal, o casal Bell. Esse casal recebia, num determinado dia, uma pessoa chamada Rosna, Charles Rosna. Esse Charles Rosna era um caixeiro viajante, um mascate, aquele que tinha uma malinha cheia de penduricalhos e passava de casa em casa vendendo as suas mercadorias. O casal Bell devia dinheiro a Charles Rosna.
Esse casal belo tinha uma funcionária chamada Lucrécia. Naquele dia, eles dispensaram a Lucrécia e disseram que ela não precisava vir trabalhar. Charles Rosa chega, eles discutem e o casal Bell mata Charles Rosa e vai embora de Highsfield. O tempo passa. 1848, 4 anos. Quem aluga esse grande casarão era John Fox, casado com Margaret Fox, que tinha 2 filhas, tinha mais filhas, mas quem morava com eles eram 2 filhas, Margaret e Kate. Já na primeira noite que eles dormem no casarão, eles começaram a ouvir estalidos, uns barulhos diferentes, umas batidas diferentes. A casa era de madeira, obviamente, por questão do clima, da temperatura, a madeira estala. Imaginavam que era diferença de temperatura. A segunda noite as batidas aumentaram. A terceira noite as batidas foram tão intensas que a menina Kate pegou e fez uma pergunta. Falou mais ou menos assim: ô seu pé rachado, se você está aí, faça como eu faço. E deu 3 pancadas na parede. De imediato, a família ouviu 3 pancadas na parede de volta. Nossa, aquilo ficaram estarrecidos. A mãe chegou ali, a Margaret, e perguntou: se você é um homem, dê uma pancada. Nada. Você é uma mulher, dê 2 pancadas. Nada. O que é afinal? É um espírito? Bateram na parede. Aí chamaram os vizinhos e foram chamando as pessoas. E foram. Aquilo acabou sendo, sabe, um fenômeno naquela localidade de Highsfield. E eles foram conversando com esse espírito. E foram desenvolvendo uma forma de conversar com esse espírito. Desenvolveram um alfabeto. Uma pancada na letra A, 2 pancadas na letra B, e assim até a letra Z. Ainda bem que o nome dele era Charles. Imaginou se fosse Zuzu? Quantas pancadas se tinha que dar para falar apenas o nome? E não foram só essas pancadas, outros fenômenos começaram a aparecer naquela casa. Luzes, bolas luminosas e outros fenômenos, de até mesmo de materialização de espíritos de forma vaporosa. Aquilo chamou muita atenção. Foi chamado o xerife da cidade, o delegado da cidade, para investigar o caso. O delegado chegou ali, foi investigar, até mesmo porque numa dessas conversas com Charles Rosa, ele informou que ele tinha sido assassinado naquela casa e que tinha sido enterrado ali naquela casa. Opa, caso de polícia. Veio o xerife, investigou, cavava a casa inteira, o quintal inteiro, nada de se achar corpo algum. Mas o delegado constatou todos os fenômenos, aqueles fenômenos que ninguém sabia o que era. E aquilo ele fez um relatório. Esse relatório foi publicado no jornal local. Esse jornal local chegou à Universidade de Nova York. Naquela época, 1848, 1850, o cientificismo, a ciência estava tentando abafar a religião. Era o positivismo científico. Então aquilo para eles, isso não pode estar acontecendo. Na Universidade de Nova York, um reitor chamado Joseph Edwards montou uma equipe de especialistas e mandou para Highsfield. Essa equipe foi lá e adivinha o que aconteceu? Nós não sabemos o que é, mas de fato esses fenômenos estranhos estão acontecendo lá e nós não sabemos o que é. Então eles foram com o objetivo de negar aquilo que estava acontecendo, todos céticos, e vieram com a informação de que tem algo acontecendo. O próprio Joseph, que era o reitor da universidade, juntou biólogos, químicos, físicos, os melhores professores especialistas da universidade e foram para lá. Joseph chamou a filha dele, chamada Laura, para que servisse como taquígrafa. Hoje está em desuso, mas a taquigrafia era um meio de escrever de forma rápida, de forma abreviada, era muito usado nos tribunais.
À medida que as testemunhas, os interrogados iam falando, o taquígrafo ia conseguindo escrever e reproduzir depois tudo aquilo que a testemunha ou a pessoa falou. Então levou a Laura, que era taquígrafa. Já no primeiro dia, eles na casa do Bel, fazendo a investigação, a hora que os fenômenos começaram, Laura, ela era médium de xenogrossia e não sabia. Aquela mediunidade aflorou naquela noite e ela falou 9 idiomas, sendo que ela só falava o inglês à época. O pai dela, Joseph, aí se quedou, entregou os pontos. De fato, os fenômenos acontecem, não tem como a gente negar. Ele voltou para Nova York e fez um laudo técnico, um laudo pericial, atestando a existência daqueles fenômenos espíritas, na época chamados de fenômenos espiritualistas. Esse foi o primeiro laudo técnico, pericial, científico, provando a imortalidade da alma. Aí a gente tem a ideia da importância que foi esses fenômenos que aconteceram em Huntsville, através das irmãs Fox. E esses fenômenos depois passaram a acontecer em toda a Europa. As mesas girantes começaram a atrair multidões. Se tornou algo assim como se fosse o acontecimento social da época. Eles se reuniam para fazer as reuniões, para ver as mesas girantes batendo e trazendo mensagens do mundo espiritual. Cientistas famosos, Gabriel Delany, Leon Denis, Charles Pichet e tantos outros passaram a investigar. Muitos deles, como César Lombroso, totalmente cético, ateu, começaram, como César Lombroso, a estudar Eusébio Palatino na Itália, a médium, ele todo cético, até que Eusébio Palatino foi a médium de materialização da mãe de César Lombroso. E ela veio e conversou com ele diretamente, coisas que só os dois sabiam, e ele se converteu e passou a ser um grande investigador desses fenômenos espiritualistas. William Crookes, na Inglaterra, através da médium Florence Cook, que materializava o espírito de Kate King, e ali por 5 anos ele ficou investigando. William Crookes, descobridor de elemento químico, prêmio Nobel, salvo engano, ele que foi convocado pela Real Academia Inglesa de Ciência, a própria rainha na época, que o convocou para ir lá desmentir esses fenômenos. Depois de 5 anos, ele fez um relatório mais ou menos assim: eu fui chamado para dizer que o espiritismo não existe, eu fui chamado para dizer que os espíritos não existem, eu fui chamado para dizer que esses fenômenos não existem. Eles existem, mais ou menos assim pelo relatório dele. E por que isso é importante? Porque isso despertou uma personalidade que para nós é o nosso codificador, Allan Kardec. Allan Kardec também, no início, nós todos sabemos a história dele, um cientista, um pedagogo, um professor, falava 8 idiomas e por aí afora. Ele, de início, isso aí é magnetismo. Mesmer explica, isso é mesmerismo. E quando ele foi chamado, convidado para participar dessas reuniões da mesa girante, e viu uma mesa, um ser inanimado, dar uma resposta inteligente, ele se tocou. Existe algo que eu não sei o que é, mas existe um gênio inteligente por trás desse ser inanimado. E é aí que Kardec começou, e nós sabemos toda a história da codificação espírita. Por que isso é importante? Tanto conhecimento do mundo espiritual, conhecimento da vida espiritual, conhecimento que existem espíritos, conhecimento de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos. Isso tudo nós temos conhecimento, mas ainda continuamos patinando nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. A nossa humanidade nunca esteve tão envolvida com doenças mentais e doenças psíquicas como agora. 1/4 da população está envolvida, direto ou indiretamente, com guerras beligerantes. O que será que está acontecendo? O que falta? E Kardec vem nos fazer o grande chamado.
Ele, através dessa conversa com o mundo espiritual, ele entrevistando espíritos, ele trouxe, através lá do céu e inferno, vários exemplos dessas conversas. E ele perguntava mais ou menos assim: quem foi você? Como que você viveu na terra? Como que você está do lado de lá? Você está bem? Você está sofrendo? Como é que está? E as respostas foram mais variadas. Foram espíritos de todas as castas sociais, de todos os níveis culturais. E assim ele fez a parte filosófica da nossa doutrina, trazendo junto depois na agência a parte científica e principalmente trouxe o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as máximas morais do Cristo. Porque Kardec também, um cientista, ele foi diferente dos outros cientistas da época que queriam provar a imortalidade da alma apenas. Kardec teve um tchan, a grande sacada de Kardec é ver que por trás de todos esses fenômenos espíritas existia uma grave consequência moral. E isso era a chave para a felicidade e da transformação da humanidade. Então a gente vai ver Kardec trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo as máximas da moral do Cristo, porque são essas máximas que são capazes de fazer a transformação moral de cada um de nós e, por consequência, a transformação moral da humanidade. Então, é através de Kardec que a gente vai entender. Eu posso ter todo o conhecimento científico, filosófico, até mesmo de todas as religiões, mas se eu não entender o Cristo, eu continuo patinando. Porque o Cristo foi o único ser, conforme Kardec nos estabelece lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, o único ser puro que esteve aqui na face da terra. E isso é interessante, porque nesse livrinho aqui, A Caminho da Luz, 1938 para 39, Emmanuel vem trazer para nós uma visão do Cristo que até então nós não tínhamos. Mesmo com toda a codificação, ele veio trazer revelações importantíssimas. Eu sou de base católica romana, apostólica romana, e tive também na minha catequese na infância casais de igrejas evangélicas que faziam catequese em casa. E tanto numa linha quanto na outra, sempre tem aquela visão que o Cristo, que Deus e que o Espírito Santo é uma só pessoa. O dogma da Santíssima Trindade. Na doutrina espírita vem trazer uma visão diferenciada. Jesus é esse Espírito puro, também Filho de Deus, e o nosso irmão mais velho, de um nível de evolução espiritual que a gente ainda não tem nem condição de compreender, porque ele está no nível que já é Espírito crístico. Nós estamos ainda na evolução humana. E Emmanuel vem falar mais ou menos assim para nós, já no primeiro capítulo da Gênesis. Reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos da vida, existe uma comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, que tem as rédeas da administração de todo o nosso sistema solar. E ele continua nos falando. Essa comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, da qual o nosso Senhor Jesus Cristo é um dos membros. Olha que coisa fantástica. Então o Cristo de Deus é o Cristo Filho de Deus, mas não é o próprio Deus. A doutrina espírita vai derrubar para nós esses dogmas que a gente trazia do passado. E a gente começa a entender que, gente, Jesus, quando da criação do nosso planeta, porque é isso que ele fala que é a caminho da luz, Jesus já era um espírito iluminado a tal ponto de ser um espírito puro, um espírito crístico e fazer parte da administração do sistema solar. E mais, o livro nos diz, Emmanuel nos diz, que ele foi designado por esses espíritos puros e perfeitos do sistema solar a ser o governador do planeta Terra. E logo em seguida a gente tem um subitem do capítulo que fala do divino escultor, dizendo que Jesus foi um escultor. Ele foi como se fosse assim aquele engenheiro, o arquiteto, que planejou junto com a sua equipe, e quando
o nosso planeta se desligou da nebulosa solar e começou a se formar, ele, desde aquela época, administra e governa todos os fenômenos do planeta Terra, desde os fenômenos físicos, químicos, biológicos, a todos os fenômenos espirituais. Isso há 4 bilhões 560 milhões de anos atrás. Quem éramos nós, certo? Jesus era Espírito puro, Cristo, e era o administrador do planeta Terra, como é até hoje. Com mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele está ali, ó, perseverante, obediente. São exemplos que ele não é nosso guia e modelo, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o tipo perfeito para nos servir de guia e modelo, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: veja Jesus. Ele é nosso guia e modelo. Então, se ele é um modelo, quer modelo maior de obediência que esse? Ele recebe um mandato de ser governador do nosso planeta há 4 bilhões e 560 milhões de anos atrás, e está até hoje. Nós às vezes recebemos uma missão dentro de casa e a gente não consegue cumprir. Às vezes minha esposa chega, olha, querido, vou receber a visita da minha mãe, a gente já treina nas bases. Quantos dias, amor? Um dia? Não, um mês. E a gente não consegue. Olha que coisa. E o Cristo, com tudo isso, está há bilhões e bilhões de anos, obediência. Se exemplo de perseverança. Por que perseverança? Todos esses bilhões de anos, 3 bilhões e 500 milhões de anos para surgir a primeira célula. A primeira célula. Bilhões de anos trabalhando com a equipe dele nos laboratórios, no plano hospital, para constituir a primeira célula. Aí depois daquela primeira célula até nós, 1 bilhão de anos. Da primeira célula, mais 500 milhões de anos. Primeiro peixe, os primeiros peixes, e mais 500 milhões dos primeiros peixes, até chegar para nós, a nós. Dali passaram pelos batráquios, os répteis, as aves, os mamíferos, dentro dos mamíferos, os primeiros primatas, até que surgiram os primeiros australopitecos, os primeiros, aí depois vieram a série Homo, até chegar nós, Homo sapiens sapiens. E o Cristo ali, perseverante, não nos abandonou em nenhuma hipótese. E nós ainda, quando estamos passando pelas nossas dores e sofrimentos, a gente treina nas bases. Deus, ô Cristo, por que me abandonou? É como a gente se sente abandonado. Esse é o Cristo. E mais, imagina a situação: o planeta vai evoluindo. Quando chega ao ponto do advento da nossa civilização, estávamos lá com aqueles homens primitivos, quase símios. Ele fala assim: eu tenho que dar uma alavancada na civilização, agora é a hora importante. Ele dá mais um exemplo de solidariedade, que não se fecha aqui no nosso planetinha Terra, vai até um sistema outro sistema estelar chamado de Capela, onde tem um outro Cristo, lá também, em um dos planetas, e trocando ideia com ele, fala assim: escuta, você teria alguém aí para nos auxiliar lá no planeta Terra? É o advento da civilização do planeta Terra, tem como vocês nos auxiliar? E o Cristo lá, desse planeta de Capela, fala assim: olha, nós temos aqui uns espíritos aqui bastante felizes, difíceis, que está travancando o progresso do nosso planeta aqui. Tem eles, certo? Opa, é com eles que eu vou fazer o advento da civilização terrena. Mais um exemplo do Cristo. Espíritos difíceis, espíritos comprometidos em todas as áreas, digamos assim, do equívoco da evolução espiritual. E ele tem a capacidade de olhar o que cada um tem de melhor dentro do coração. E fala: é com eles que a gente vai fazer o advento lá na Terra da civilização terrena. É interessante que diz que ele caminhando ao lado de Pedro, e de repente passa assim a margem da estrada, e Pedro olha assim um cadáver de um bovino em decomposição. E olha para o Senhor e fala: Senhor, como que pode entender essas coisas, né? Olha que coisa mais horrível, fedorenta, sabe? Horrível isso, cadavérica. E o Cristo diz, olha para Pedro assim: Pedro, você já viu os dentes dele? São lindos. A capacidade de enxergar o que cada um de nós tem de melhor.
e de confiar e acreditar que a gente tem a capacidade de se transformar e fazer o nosso melhor. Outra característica do Cristo. Fantástico isso, né? Fantástico. O tempo vai passando, diz que os 3 primeiros séculos após o Cristo foi fundamental para solidificar o cristianismo. Espíritos da equipe dele reencarnaram naquela época, espíritos tão iluminados e avançados, capazes de, ajoelhados numa arena romana, sobre os pés de uma fera, de um leão, de um felino, prestes a ser devorado, eles cantavam hosanas, cânticos ao Senhor da vida. E assim eles serviram de mártires que fortaleceram e enraizaram o cristianismo. Passados esses 3 séculos, a gente entra mais ou menos na nossa humanidade numa época, digamos assim, de trevas. E os Espíritos perguntam para Jesus: mas Senhor, por tanta luta para a gente enraizar a sua mensagem, a sua palavra na terra, e agora está renascendo lá em plena essa época, espíritos tão problemáticos, espíritos tão difíceis, espíritos que estão deturpando a tua mensagem. E ele olha e fala assim: nós viemos não para os sãos, mas para os doentes. É com o contato que eles vão ter com o Evangelho, seja naquela igreja que estava começando, Constantino naquela época, imperador romano, tinha se apropriado, digamos assim, daquele cristianismo primitivo e tornado a igreja romana a linhagem para levar a mensagem do Cristo. Mas mesmo deturpando, ele falou assim: não me preocupe, eles haverão de ter contato, e mesmo errando e se equivocando, essa mensagem haverá de germinar, e eles haverão de transformar num futuro, e nós vamos reedificar tudo que tem que ser reedificado. Aqueles éramos nós, muitas vezes, que erramos, se equivocamos, e através dos processos de evolução, nós estamos aqui, procurando acertar e entender esse Cristo que lá atrás nós não entendíamos. Em nome dele nós adentramos tribos, adentramos várias aldeias, passamos a fio de espadas, mulheres, crianças, homens, escravizamos os jovens e por aí afora. Com um estandarte, com uma cruz na frente, a gente foi matando todos que estavam pela frente, em nome do Cristo. Você vê como que a gente tem dificuldade de entender? E até hoje, com tudo isso que a gente tem de literatura espírita, de literatura do Evangelho, de exemplos de personalidades, de espíritos superiores que encarnam para puxar a humanidade, na hora das nossas dificuldades, muitas vezes a gente ainda titubeia e cai. Aí a gente lembra da mensagem do Cristo para aqueles que ele curava: levanta-te, pega a tua maca e siga, sirva. Ou seja, não pare, continue com essa transformação. E o Cristo, tão fantástico nessa sua perseverança em permitir que a gente se consiga, nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, fazer a nossa transformação moral, quando ele foi fazer seu primeiro discurso, ele, para que as escrituras fossem cumpridas, ele foi até o Rio Jordão, em Jericó, foi batizado no rio por João Batista, passou pelo Jerusalém e foi para a região lá de Nazaré, Cafarnaum. E lá chegando, ele começou a realizar, entre aspas, milagres, e as multidões começaram a aparecer. E o primeiro discurso diz assim lá no Evangelho de Mateus: multidões subiram ao monte para ouvir. Multidões, não era uma multidão, não era só os pobres, os expropriados, os que estavam ali sofridos de todas as matizes, não, estavam ali também os sacerdotes romanos, os sacerdotes judaicos lá do templo de Jerusalém, para saber o que ele ia dizer. Quem é esse que diz que faz milagre? Estava ali também os poderosos do Império Romano. Quem é esse que está conseguindo alimentar multidões para ouvir o discurso que ele ia fazer? Será que nesse discurso eles vão falar que nós, os romanos, somos o dono do mundo?
Será que nesse discurso, diziam os sacerdotes, ele vai enaltecer o templo de Jerusalém? E aqueles pobres estupiados ali sedentos de uma palavra que pudesse confortar o coração. E o Cristo, na hora que ele sobe ao monte e ele abre a boca para falar, a primeira coisa que ele fala é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagina como que esses sacerdotes e esses poderosos receberam isso. Como assim? Pobres em espírito, deles é o reino dos céus? Esse cara é um maluco, é um lunático? Pobres naquela época em espírito, era pobres na acepção material do termo mesmo. Porque para aqueles judeus naquela época, principalmente os fariseus, eles tinham o seguinte pensamento: quem não era abençoado por Deus era pobre. Porque para você ser abençoado por Deus, você tem que ser uma pessoa próspera. Em quê? Em riqueza material. Essa era a visão. Então, pobres em espírito eram aqueles pobres expropriados mesmo. Hoje nós sabemos que isso está falando no sentido de humildade. Pobres em espírito, das pessoas humildes. E isso foi fantástico, porque dali em diante o sermão dele, ele estabeleceu um plano de trabalho para cada um de nós. É um plano de trabalho. O sermão do monte, as bem-aventuranças, não foram palavras jogadas assim ao léu, que parece que estão assim meio que perdidas. Não, é um plano de trabalho para cada um de nós, que se a gente observar e segui-lo, a gente alcança a felicidade, a nossa evolução espiritual. Quando Cristo disse: bem-aventurados os pobres em espírito, que deles é o reino do céu, ele está dizendo que esse é o primeiro degrau para a nossa escalada. O que ele quer dizer com isso? Humildade. Nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, temos que nos reconhecer que somos ainda pequenos, frágeis. Temos que reconhecer que o nosso orgulho ainda não é nada. É isso que ele queria dizer: sejais humildes. Para isso você tem que reconhecer sua fraqueza, reconhecer teus erros, reconhecer teus equívocos. E quando a gente para olhar os nossos erros, os nossos equívocos, aquelas pessoas que nós ofendemos, o que nos traz? A gente sofre, traz tristeza, às vezes um sentimento de incompetente. Meu Pai do céu, eu não fui capaz de enxergar isso, toda a besteira que eu fiz. Às vezes é um sentimento de fracasso. Nossa, olha só, passou uma vida, eu não dei atenção para os meus filhos. Será que eu fracassei na educação deles? Então, quando a gente para e olha, a gente vai se sentir pequeno, frágil. E é esse o primeiro passo que o Cristo nos chama. Porque se a gente não der esse passo, a gente não consegue chegar no segundo degrau. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro não é esse choro de dor física, esse choro de raiva, esse choro de vingança, não. É um choro de arrependimento sincero. Porque na hora que eu olho para dentro de mim e falo assim: putz, eu errei. Eu pisei na bola com o fulano, com o ciclano, com a comunidade, e eu errei. Isso me traz tristeza e eu choro. É o choro do arrependimento, não o remorso. Remorso é um processo para se chegar no arrependimento. O remorso a gente chora e torna a errar, chora e torna a errar, chora e torna a errar, entra num círculo vicioso. O arrependimento sincero não, eu mudo um paradigma, eu mudo a minha visão em relação àquele fato que eu estava equivocado e que estava provocando sofrimento ou equívocos ou dores para outras pessoas, ou para uma comunidade, ou para o mundo. Esse é o choro do arrependimento. O terceiro passo, quando eu reconheço a minha pequenez, quando eu choro, não é para ficar chorando a vida inteira ali não, arrependimento não. Jesus nos diz: levanta, pega tua maca aí, siga, sirva, não fica aí caído no chão não. Paulo de Tarso não foi assim quando ele chegou e teve um encontro com Cristo? Na hora que ele se percebeu que ele estava sério: Senhor, o que queres que eu faça? Levantou e foi atrás de Ananias, e por aí vai, a gente sabe a história de Paulo de Tarso. Então, a gente não deve se prender nesse degrau do arrependimento e seguir, porque o próximo degrau é o seguinte:
bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando eu me arrependo sinceramente, me tem uma paz íntima para comigo mesmo. Embora eu tenha consciência nesse momento que eu errei, que eu cometi meus equívocos, e tenho consciência das consequências que aquele meu erro teve e que está tendo, e que futuramente eu vou ter que resolver, mas traz uma paz mais íntima, porque o próprio Cristo diz que aquele que chora para ser consolado, vem consolo, e a mansidão é necessária, porque bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No processo de transição planetária que nós estamos, esses 3 degraus é para nós, íntimo, e quem conquistá-los está com o passaporte garantido para não sair daqui para um outro planeta. Os mansos herdarão a terra. Qual terra? Nosso planeta. E ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que será que eu quis dizer com isso? Será que aquela justiça que eu quero, que eu, quando vejo um criminoso cometer um crime atroz e eu quero pena de morte para ele, será que é essa a justiça? Isso é vingança. Então a gente confunde muitas vezes justiça com vingança, e quase sempre a gente quer ser vingativo. E esse mandamento do Cristo é para nós. Quando eu reconheço meu erro, meu equívoco, eu me arrependo, eu choro, eu trago uma paz relativa para mim, eu sinto a necessidade de praticar eu a justiça em relação àquele ato injusto que eu cometi. Eu sinto algo me chamar para procurar aquele irmão, aquela irmã que eu prejudiquei. É dessa justiça que o Cristo está falando. A justiça que eu cometi um erro e eu que tenho que reparar. E aí vem a cobrança na nossa consciência. Caetano, você está devendo isso, cara. Você tem que reparar. Tem que reparar. Repara teu erro. Essa é a sede e a fome de justiça. Porque lá no Antigo Testamento tinha uma passagem que dizia mais ou menos assim: todo pecado será perdoado, menos aquele praticado contra o Espírito Santo. O Santo veio depois, né? Mas contra o Espírito Santo. Algo que lá na nossa formação na igreja romana eu não conseguia entender. E é mais ou menos isso. Eu posso cometer um erro, meu irmão pode me perdoar, todos podem me perdoar, mas se eu não reparo, se eu não me perdoo, é o pecado que não tem perdão. Eu não me perdoei ainda. Você vê a importância que tem da gente passar por esse passo. Mais um degrau. A hora que a gente realmente passou por esses degraus, aí vem: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha só, eu reconheci o meu erro, me tornei uma pessoa mais humilde. Eu, depois que eu fiz isso, sofri, chorei, mas não fiquei preso ali naquele sofrimento. Eu procurei me acalmar, ser uma pessoa mais mansa. Eu procurei reparar meu erro. E agora vem o passo seguinte, talvez o passo mais difícil nessa nossa escala evolutiva e do nível evolutivo que ainda a gente se encontra: agir com misericórdia para receber misericórdia. Quando Cristo fala isso, ele está falando de algo que na época não existia praticamente. Ele está falando de perdão. Olha como que ele quebrou o paradigma, porque naquele povo que ele veio, a lei era olho por olho, dente por dente. Aquele que perdoasse o outro, não existia isso. Imagina, o cara te fez um mal, meu amigo, você tem que ir lá devolver o mal para ele. Era esse o pensamento. O Cristo veio trazer a lei, além da lei de amor, que é de fato, né, essa lei de amor é a grande porta pela qual nós haveremos de passar. Ele veio trazer a chave para essa porta, que é o perdão. E ele vem ensinar isso, que aquele que não perdoar vai ficar empacado nesse degrau. E o perdão que o Cristo fala não é aquele perdão da boca para fora. Sabe aquele perdão que ele diz assim: ó, eu vou perdoar, mas não quero ver fulano nunca mais na minha vida, sai da minha frente. Eu perdoo, mas não quero ver. Não, isso é perdão da boca para fora. É perdão da boca para fora. Perdão
há a necessidade do perdão verdadeiro de energia e sentimento, porque sem sentir você não está perdoando. E a gente tem necessidade de entender isso, porque o maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa, porque você se liberta. As mágoas, sabe, as ofensas que a gente recebe e as mágoas que a gente carrega no coração é como se fossem âncoras que impedem o nosso navio de zarpar mar adentro. Então cada mágoa dessa que eu estou preso é algo que está me escravizando, uma prisão que me prende. Então o perdão, essa parte da misericórdia é onde tem que passar, mas é difícil. A gente fala assim: mas como que eu vou perdoar? Confiar na misericórdia divina? Deus é infinitamente bom. Olha só o que aquele indivíduo fez, acabou com a vida. Deus é muito bonzinho, muito misericordioso. Não, vai dar uma pena bem mandazinha para ele. Não, eu quero lá nem que seja dar um beliscão nele. Não é desse perdão que está falando. Não é desse perdão. Perdoar é a gente confiar, entregar à justiça divina o caso. Sai da minha esfera. Eu perdoei, estou livre. O caso é dele, sai com a justiça divina agora. Esse é o mote do perdão. Conseguimos chegar a esse degrau? Continua a nossa escala evolutiva. O plano do Cristo continua para todos nós. Bem-aventurados, pois os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Como assim? Ver a Deus? Pureza de coração? O que seria pureza de coração? Quando eu perdoo, lá atrás, no terceiro degrau da mansidão, eu vou atrás para pedir perdão. Nesse quinto degrau, eu recebo o perdão. Então, eu perdoei e fui perdoado. As sombras que existem dentro do meu coração é como se fossem as camadas de cebola que a gente vai tirando. E eu me sinto em paz. Não só comigo, mas para com o meu próximo. Isso faz a gente enxergar mais. Quem ama verdadeiramente consegue enxergar muito além. E aí eu consigo ver a Deus. Deus, pessoa, criatura? Obviamente que não. Eu vejo Deus nas suas obras. Eu vejo Deus na sua natureza. Eu vejo Deus nos meus irmãos e nas minhas irmãs. Quando eu estou com o coração atribulado, eu estou estressado, eu estou deprimido, eu estou triste, eu chego aqui, ali na porta, e se perguntarem: Caetano, como é que está o céu? Eu não consigo falar se ele está nublado, se ele está estrelado, eu não vejo. Você passou pelo jardim, você viu a beleza da flor? Flor? Que flor? Eu não vi flor nenhuma. Eu não consigo ver o sorriso de uma criança. Então eu não consigo ver Deus, porque Deus está em tudo. Quando eu purifico o meu coração, aí é outra visão. Eu consigo sentir, eu consigo ver a divindade nas coisas que estão à minha volta. Isso é ver a Deus. Parou por aí? Não. São 3 estágios para dentro de si, 3 estágios para o próximo, e agora o Cristo fala: continua essa escala. Agora são 3 estágios para o mundo, para cima, onde envolve Deus e toda a humanidade. 7º degrau: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Ele não está falando bem-aventurados pacíficos, que não basta eu ser uma pessoa pacífica. E olha aqui que eu não estou falando de pessoa passiva. Pacífica e passiva é bem diferente. Passiva é aquele que cruza os braços e não faz nada. Pacífica é aquele que realmente ele tem a paz dentro de si. O pacificador, ele não se contenta só com a paz dentro de si. Encontrou a paz, ele vai levar essa paz. Ele vai agir pela paz. É aquele que está uma confusão no local do trabalho e ele entra: pessoal, calma, tenha paciência, vamos conversar, vamos dialogar. E a gente às vezes é justamente o contrário, né? Quando tem isso, a gente faz muitas vezes o contrário. Você está sabendo do babado novo? Que babado? Fulano falou mal de você. Eu não vou dizer nada não, porque eu não gosto de ficar falando essas coisas não. É um suporte de justiça. Fulano falou mal de você, viu?
E a gente ainda fica ali torcendo para o fulano ir lá e acertar o outro lá. Agora sim. Isso não é pacificador. Então o pacificador, ele age e promove a paz. Só que ao promover essa paz, e isso é interessante quando a gente vai falar de promover a paz, porque nós ainda carregamos ainda muitas sombras, somos seres de sombras e de luz, estamos ainda nessa evolução, faz parte da nossa evolução, e nós somos seres contidos, comportamentados, digamos assim. Essas traumas que carregamos do passado muitas vezes afloram, e eu tenho a vontade de pegar o meu irmão pelo pescoço e torcer. Como já somos pessoas comportadas, a gente se contém, mas a gente transfere isso para outras coisas. Eu lembro, por exemplo, na minha adolescência um pouquinho mais adiante, os filmes da época que a gente se sintonizava era Conan o Bárbaro, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem sei se é 17, o Matador do Futuro, o Exterminador do Futuro, e por aí vai. Eu me lembro que a gente saía, a gente voltava para o colégio, eu estudava no colégio interno, a gente estava no ponto de ônibus, as pessoas passavam no carro assim, tiravam a blusa e faziam como se fosse uma arma, e passavam assim no ponto de ônibus e era nossa sintonia. Hoje a gente assiste uma novela, por exemplo, uma obra de ficção, a gente fica torcendo para que aquele bandido da novela morra, isso a gente não torce para o mocinho morrer. A gente é uma transferência nossa, ainda das nossas belicosidades íntimas, para uma obra de ficção. É por isso, nossa, que coisa, né? Esses jornais só passam sangue. Se fosse um jornal escrito, se torcesse, pingava sangue, e nós estamos assistindo, a gente se sintoniza com aquilo. Por quê? Porque ali, entre aspas, é como se tivesse vingadores vingando aquelas coisas que eu ainda tenho dentro da alma e que eu não consigo vingar. Olha só, isso é para ser pacificador? Não, né? Não é nesse nível. Por isso que o Cristo diz, para ser pacificador, tem que passar para aquelas fases. Porque se a gente quiser ir lá direto, eu vou ser pacificador, vou lá conversar com aquele que me agrediu, a primeira levada de tom na voz dele, que já vai secar. Não passei pelas fases da minha evolução. Você vê a importância desses degraus que o Cristo trouxe para a gente de plano trabalho? Parou para ele? Não. O Cristo disse, ainda tem o 8º e o 9º degrau, e eu vou resumir os dois em um só. 8º, bem-aventurados aqueles que forem caluniados, injuriados, perseguidos por causa da justiça. E o 9º degrau, caluniados, injuriados, sofrerem todo o mal por causa da minha causa. Então, quando eu chego no nível de agir no bem, ser um pacificador, o que acontece? Vou receber pedradas de todos os lados. Muitas vezes dentro da minha própria família. Olha o Cristo estava lá. Tem alguém aí dizendo que a sua mãe e seus irmãos vieram te buscar, porque ele acham que você é um lunático, né? Olha o exemplo dos apóstolos lá do Evangelho, e o exemplo de todo aquele que pratica o bem. Aquilo que a pessoa está praticando bem, aquilo por quê? Não é isso que as pessoas falam? O que ele está ganhando? Não está ganhando nada. Não, está trabalhando dentro da casa espírita, vai lá 3, 4 vezes na semana, participa da campanha da sopa, está cuidando de crianças, está cuidando de todo, a troco de nada, não ganha nem um tostão. Não, está mal intencionado. Ele um dia, lá na frente, ele quer ganhar alguma coisa, ele quer dar o golpe. É isso que a gente ouve. Dentro de casa, muitas vezes a gente é incompreendido. Nossos familiares, quando a gente realmente resolve direcionar a vida para isso, não, nós queremos as coisas mais materiais, essa coisa de espiritual aí vai dar um tempo. Quando eu estiver mais velho, eu penso como chega nisso. Quando chegar lá, quando eu estiver aposentado, quando eu passar de tal idade. O tempo passa e a gente não vai agir. Então o pacificador, ele realmente vai receber isso, vai ser caluniado, vai ser injuriado, primeiro porque você defender a justiça, e depois pela causa do Cristo. A causa do Cristo é a causa da igreja do Cristo? Não. A gente não está falando de igreja, não está falando de crença. A causa do Cristo é uma causa moral. Toda vez que eu me comprometo com a moralidade, eu estou me comprometendo com a causa do Cristo. E aí a gente passa a sofrer essas agruras que o próprio Cristo nos disse que vamos passar por isso.
Esse é o plano de trabalho que o Cristo nos deixou ali, ó. Sermão do monte, as bem-aventuranças. Siga esse caminho, você vai encontrar a felicidade, você vai evoluir, você vai chegar lá. E não tem outro caminho. A gente vai cantando, eu não concordo com isso. Não tem. O Cristo no Evangelho de João, é interessante que no Evangelho de João o Cristo se autodefine 7 vezes. Ele vem falar lá no Evangelho de João, primeiramente: eu sou o bom pastor. Olha que interessante, ele não fala que ele é o pastor, eu sou o bom pastor. Porque o pastor pode ser um pastor de ovelha, e a ovelha está cheia de carrapato, está toda doente, toda pervada, não cuida direito, não sabe onde estão as ovelhas. Ele não, ele é o bom pastor. Se eu tiver 100 ovelhas no meu aprisco, uma se perder, eu deixo as 99 na segurança, eu vou atrás daquela que se perdeu. Ele é o bom pastor. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a vida aí, a gente já vai falar disso. Ele também disse: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira e vós sois os ramos. São as autodefinições de Jesus, que fica para um outro momento de vir aqui, porque agora, já caminhando para o final, o tempo passou, eu vou falar de uma dessas autodefinições que é muito importante. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para muitos tradutores, nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e 2 livros, salvo engano, foi escrito em aramaico. Dali ele foi todo traduzido para o grego. Olha que interessante, uma língua tinha vogal e a outra não tinha vogal. Uma língua era toda no hebraico, toda de tradição oral, e o grego não sabia nada daquilo da tradição oral, mas mesmo assim foi feita a tradução. Depois do grego foi traduzido para o latim, a Vulgata de São Jerônimo, onde foram constituídos os demais livros da Bíblia romana, digamos assim. Ali veio o Novo Testamento. E isso é importante a gente direcionar, porque quando fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, alguns tradutores dizem que a tradução correta não é isso, faltou uma preposição. Quando eles buscam lá no hebraico isso aí: eu sou o caminho da verdade e da vida. Para outros tradutores ainda, eles falam que, olha, faltou algo ali que é essencial na tradução. Por quê? Faltou o artigo o. Como assim faltou o artigo o? A tradução mais correta seria: o eu é o caminho da verdade e da vida. O eu é o caminho da verdade e da vida. E quando a gente vai olhar os ensinamentos do Cristo, isso faz muito sentido, porque é um convite para que nós nos transformemos, é um convite para que a gente analise a si mesmo e que encontre esse caminho que é único. O caminho do bem é um só, não tem 2 caminhos, não existe o bem e o mal como caminho. O mal é o descaminho. O caminho é um só, isso está bem claro na codificação espírita. O bem é o único caminho para se encontrar a verdade e propriamente para viver. Então, o eu passar por dentro de nós, fazer esse autoconhecimento é o caminho. E isso faz sentido, porque o Jesus, os exemplos dele é todo exemplo de vida, fazendo um convite para que a gente realmente faça essa análise íntima e que a gente possa, de fato, nos conhecermos e conseguirmos trilhar. Sairmos desse marasmo que muitas vezes a gente está há séculos tentando entender essas mensagens do Cristo e não conseguimos sequer nos conhecer ainda. Então esse é o primeiro convite. O eu é o caminho da verdade da vida. Eu tenho que olhar para dentro e eu tenho que me reconhecer. Isso é fundamental, porque senão a gente não vai ter esse entendimento completo do que o Cristo quis nos ensinar. E o Espiritismo, chamado de cristianismo redivivo, como nós vimos no comecinho da palestra, a gente relatando os casos da irmã Fox, até chegar em Kardec, como que foi todo o processo, é fundamental, porque vai nos fazer ter ferramentas para entender esse evangelho do Cristo. A gente vai com chavinhas abrindo essas portas que nos levam a esse entendimento.
E para finalizar, eu não ia deixar de falar. Lá, o delegado não encontrou o corpo do Charles Fosca, embora tenha feito todos os buracos na casa lá onde morava o John Fox. Mas isso foi em 1848. Passava-se pouco mais de meio século. O mundo colocava essas doutrinas espiritualistas tudo num balaio só. Ali tinha a Rosa Cruz, ali tinha várias doutrinas lineares espiritualistas, e o espiritismo estava ali dentro junto. Então, lá na Universidade de Nova York, ela construiu o Museu da Espiritualidade, o espiritualismo, lá na universidade. E um fato mais marcante para eles até então, naquelas décadas, tinha sido os fenômenos das irmãs Fox. Tanto é como nós falamos, tinha um laudo para isso. Aí o que eles decidiram? Vamos lá em Harrisville. A casa está lá ainda? Não, a casa está lá. Vamos lá nos Estados Unidos, é comum isso. No sul do Brasil também é comum. Olha, vocês veem na televisão, o pessoal levando a casa lá. Vamos mudar de casa? Vamos. Muda de local, mas de casa não, né? Põe a casa em cima de um caminhão, casa de madeira normalmente, né? Ele leva a casa para outro local e monta a casa lá. Lá é comum fazer isso. Eles foram lá, o pessoal da universidade, e pegaram a casa do John Fox e iam colocar em cima de um transporte para levar lá para a Universidade de Nova York. Quando eles estavam mexendo na casa, viram um barulho bem grande lá dentro da casa. Poxa, o que aconteceu? Eles foram lá ver e caiu uma parede. Era uma parede falsa. Do lado da parede, o que eles encontraram? Encontraram um cadáver masculino e do lado do cadáver uma mala de mascate e uma faca, mostrando que a comunicabilidade com Charles Fosca foi algo bem verídico. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e pela paciência, eles estão passando a 9 horas, e uma boa noite para todos nós. Muito obrigado. Tivemos realmente uma lição maravilhosa de ensinamentos profundos que muitas vezes a gente passa o tempo, a gente vai esquecendo, né? E deixa de ler esses livros mais antigos, então isso vai ficando esquecido. E hoje o Rogério nos trouxe essa maravilha para nós. Nosso agradecimento, Rogério, seja bem-vindo, volte mais vezes aqui. Agora, então, fechamos nossos olhos, agradecendo ao amigo Rogério pela palavra desta noite, pelo estudo. Que nós possamos, Senhor Deus, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de estarmos encarnados neste momento de transição. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ter discernimento, ter paz e ter clareza, sempre focando no seu Evangelho, para que possamos socorrer todos que estão à nossa volta. Dê força, Senhor, aos nossos irmãos que passam por provações, sejam nos hospitais, pela saúde, os que ainda se estão equivocados, os que estão nos presídios, os que estão na rua, que todos eles, Senhor, possam ser envolvidos na sua paz, no seu amor, e lembrando sempre da oportunidade de um novo recomeço. Que todos nós, Senhor, possamos estar dispostos sempre a recomeçar e trabalhar no bem. Que assim seja. Um ótimo retorno para todos. Que Deus abençoe.